responsável ali por conduzir o respeito à legislação ambiental nos projetos de assentamento aqui no Acre. Vamos lembrar, os dados que ele passou aqui são 118 projetos de assentamento, 35 mil famílias nesses projetos de assentamento, tudo isso sobre a responsabilidade do INCRA. E um dos problemas que ele apontou aqui na fala dele é que parte desses assentamentos está sendo invadida. Primeiro eu quero saber, Aristóteles, o perfil, quando que isso começou a acontecer de forma mais intensa, essas invasões em projetos de assentamento, quais são as regiões mais problemáticas e qual foi a reação do poder público? Olha, a gente, a partir do ano de 2016, 2017, intensificou essas invasões, não é? Eu acho que por conta da valorização da terra, do aspecto produtivo da terra, assentamentos que até então não eram nem vistos assim pelo pessoal da cidade, agora estão sendo alvos de invasões, não é? Então, se a gente observar, nós temos desses 118 projetos de assentamento, a gente tem 38 projetos de assentamento diferenciados. O que são aqueles assentamentos que foram criados, que já tinham uma área de reserva legal considerável, e foram criados dentro de uma modalidade que a gente chama, não é? Cujo objetivo é se produzir, mas sem perder de vista a conservação ambiental. E esses assentamentos, por sua natureza e característica, eles possuem uma extensa área de reserva legal coletiva. Acontece que essas áreas têm sido alvo de invasões. Então, essa violência da cidade, ela migrou um pouco para o campo também. E com isso, essas pessoas estão invadindo essas áreas, colocando em risco até a vida de produtores rurais que estão lá assentados, né? Então, é um problema cuja natureza é complexa e vai exigir intervenção de uma força-tarefa. Por isso que a gente falou que a gente tem mantido constante contato com os órgãos de controle, com BAMA, IMAC, para a gente ter uma força-tarefa de atuação nessas áreas, porque é complicado. É muito complexo, porque depois que você vai lá, que essas famílias estão lá, é difícil retirar essas famílias, o INCRA não tem poder de polícia, né? E aí o que acontece? Acontece o desmatamento, acontece violência, roubos, furtos, drogas, e esses problemas que a gente tem dentro da cidade, eles migraram em alguns locais para esses projetos de assentamento, até mortes, né, tem acontecido. Então, assim, é uma situação complicada. Por isso que a gente vem aqui fazer também um apelo para o não desmatamento, para não queimado, solicitar dos produtores rurais assentados que têm a consciência da questão ambiental, que hoje a gente pode colher amanhã o que a gente está fazendo hoje. Então, se a gente planta uma esperança, né, a gente planta essa consciência de que a gente precisa preservar, a gente tem que usar alternativas e possibilidades que o produtor já conhece para evitar o desmatamento e o queimado, porque no final todos vão pagar essa conta. Então, a gente tem um problema que é um problema social para resolver. Não é específico o problema do INCRA, não é específico de um órgão só ambiental, é um problema que a gente coloca aqui como um problema de toda a sociedade. A gente precisa enfrentar esse problema. Correto. Aristóteles, qual é a região que você destacaria, digamos assim, que é prioritária? Dos 118 projetos de assentamento do INCRA no Acre, você lembrou aqui que 35 tem esse formato, esse modelo diferenciado, que tem a questão da sustentabilidade, que tem uma área de reserva legal mais consolidada e que está sendo objeto de invasão. Qual é a região do Acre que você destacaria, pediria ou apontaria para os órgãos de controle ter uma maior atenção? Esse problema está mais concentrado na região leste do Acre. A gente diria assim, concentrado entre o Baixo e o Alto Acre, né? Se a gente fizer uma linha pegando de Brasileia a Sena Madureira, passando por Rio Branco, né? E no sentido também de Porto Velho. Então, essa região, né? Essa ponta do Acre é a região mais crítica mesmo, porque é onde está concentrado a maioria dos projetos de assentamento diferenciado. É certo que esses assentamentos eles foram criados na década de 90, então já está hoje com 30 a 40 anos, né? Ele tinha assentamentos com modalidade diferenciada, que tinha um objetivo. Mas acontece que também, com o passar dos anos, alguns aspectos dessas modalidades de criação de assentamento, elas precisam ser reconfiguradas, melhoradas, sem perder de vista a questão da conservação dessas florestas. No entanto, precisa que haja uma reformulação, mas é uma reformulação consistente, né?
com a participação popular, com a participação, com audiências públicas, para definir o correto modelo, né? Porque o próprio zoneamento já aponta que essa região, essa região que compreende entre Sena Madureira, a Brasileia, Rio Branco, Porto Velho, são zona de produção. E esses assentamentos que foram criados com esse objetivo ambiental, hoje eles estão inseridos dentro do contexto de uma zona de produção, então eles recebem uma pressão muito grande, entendeu? E dentro dessa pressão, a gente tem como alvo as áreas de reserva legais, que são grandes, né? Os projetos de assentamento, desses assentamentos que foram criados. Eis o grande desafio. Ô Aristóteles, muito, muito boa essa tua avaliação. Eu quero saber o seguinte, lembra aqui para mim que eu esqueci. O projeto Bonal, por exemplo, ele está sob a responsabilidade do INCRA? Está, sim. É um deles, por exemplo. Eu vou lembrar aqui que o ex-presidente Lula, uma das agendas que ele manteve aqui foi, isso eu me lembro como se fosse agora, o projeto Bonal foi retomado pelo governo federal e o então presidente Lula veio aqui e disse de público, numa transmissão que foi feita para o Brasil inteiro, de que o projeto Bonal seria um exemplo de reforma agrária para a Amazônia. O Aristóteles, anos depois, não muito tempo depois não, já na gestão do ex-governador Tião Viana, então, portanto, nós estamos falando de coisa recente. Dentro do projeto de assentamento Bonal, tinham 4 bocas de fumo, 4 pontos de droga, de venda de droga dentro do assentamento Bonal. E uma cadeia produtiva completamente esfacelada. Isso demonstra que mesmo em um governo, veja só a dificuldade que nós temos, a dificuldade desse cenário que você está falando aí, Aristóteles, mesmo com um governo que ao menos na retórica tinha o pequeno produtor como algo que precisaria ser valorizado, veja só no espatifado que resultou. E agora imagine um governo que não entende o que é a pequena agricultura. Para que rumo que nós vamos, Aristóteles? Pois é, temos que ter consciência de que é preciso ter assistência técnica do campo, não é? Muitas vezes o INCRA é muito grande, né? Tem extensões grandes, a gente tem uma deficiência de servidores, não é? E não podemos falar só em deficiência de servidores. Você fala de um assentamento Bonal, o assentamento Bonal está dentro de um contexto de uma região, de um município. Não é de se esperar só a atuação do INCRA lá dentro. Sem dúvida, sem dúvida. A atuação de todos os atores institucionais, porque a ausência destes atores lá dentro, você abre brechas. Isso não é diferente de um bairro. Vamos fazer uma comparação com o bairro na cidade. Se a prefeitura não vai lá, né, as autoridades não vão lá, aquele bairro fica isolado, começa a haver problema naquele bairro, né? Problemas estruturais, problemas de violência, né? Então, assim é num projeto de assentamento, é uma comunidade que está inserida lá. Então, tem todo um contexto. Na medida em que com o decorrer dos anos, na medida em que essa ausência ela vai se amplificando, os problemas vão aumentando. E aí esses problemas vão se avolumando, chega a ficar gigante para se fazer uma atuação. Não, o Aristóteles... Mas é um exemplo, a Bonal é um exemplo emblemático. Não é culpa exatamente dos produtores, não é culpa especificamente do INCRA, é um conjunto de atores que tem que dar continuidade a esse projeto de desenvolvimento. É o desenvolvimento do assentamento, é o desenvolvimento daquela comunidade que precisa ser levado em conta por todas as autoridades competentes. Correto. Aristóteles, seja de todos os órgãos. Aristóteles, se eu transmitir na minha fala a ideia de que isso é uma responsabilidade específica do INCRA, não foi isso que eu quis dizer. Eu me solidarizo à sua fala. O que você disse é verdade. Aquilo ali, na verdade, o que precisa é de um diálogo entre instituições, tanto do governo do Estado quanto do governo federal. E, sem dúvida, se não houver uma ação conjunta ali, complica. A UFAC entrou na Bonal. Eu quero saber como é que está essa cadeia produtiva lá, ver se está organizada. Olha, não cortando sua fala, mas assim, nós tivemos há um ano atrás uma audiência pública lá para discutir uma série de problemas, mas convidamos alguns atores e eles não participaram. Então, assim, não pode o INCRA sozinho resolver o problema de um assentamento. Sem dúvida, sem dúvida. Aristóteles, nosso tempo acabou. Eu queria te agradecer pela tua participação aqui. O INCRA sempre vai ter o espaço adequado
para a gente discutir